Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de clínica fenomenológica e existencial de hoje, a questão que nós abordaremos é a questão da alteridade. Nós sabemos que todas as pessoas, enquanto seres no mundo, todas as nossas experiências enquanto seres no mundo, envolve que há outros seres no mundo, que há outras pessoas. Quando nós chegamos ao mundo, quando nós começamos a nos dar conta das nossas percepções sobre o mundo, lá estão as outras pessoas. As outras pessoas, elas são presentes na nossa vida desde que a gente vive e desde que a gente se dá conta do que é a vida. E estão presentes também quando a gente pensa sobre a nossa vida, se questiona sobre a nossa vida, pensa sobre nós mesmos, que são situações tão comuns no contexto clínico, né? A gente não consegue escutar alguém no contexto clínico sem escutar qual é o lugar das outras pessoas significativas, das outras pessoas que são importantes e especiais para quem a gente escuta. Escutar alguém é escutar também sobre as relações que são marcantes na vida daquela pessoa. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre esse tema da alteridade e também a gente, dentro da perspectiva fenomenológica e existencial, conhecer quais são as ideias que associam a alteridade ao cerne da compreensão existencialista sobre quem somos, que é a liberdade. Qual é a relação entre alteridade e liberdade? Qual é a relação entre a alteridade e quem nós somos? A alteridade, ela deriva desse prefixo alter, né, que significa outro. A gente poderia dizer a outridade, né? Uma das questões da psicologia que nós sempre discutimos é a identidade, né? A identidade, ela deriva, o nome identidade deriva da ideia de que existe uma continuidade no tempo de quem somos, né? Que de alguma forma hoje eu sou a mesma que ontem, a mesma que amanhã. Idem, né? Amanhã, idem hoje, idem ontem. Identidade. Então, a identidade está nesse registro de ser eu mesma. E sendo eu mesma, ser a mesma, né? Essa dimensão reflexiva, minha relação comigo mesma, e essa dimensão de continuidade, de persistência. Muita coisa muda, mas existe um fio condutor de coisas que são persistentes, de coisas que vão se manifestando com consistência, com continuidade. Esse é o registro da identidade. De alguma forma, né, quando a gente está na clínica e escuta sobre a identidade, a gente escuta sobre um terreno em que a pessoa está inserida, um terreno em que a pessoa reconhece. Afinal, é o terreno em que ela percebe a si mesma, sente a si mesma, reconhece a si mesma. E quando a gente fala sobre alteridade, nessa outridade, pois é uma dimensão outra, é um outro modo de existir, um outro modo de ser no mundo, um outro modo, né? A alteridade fala sobre ser outro, sobre haver outro. Então, pensar a alteridade na clínica fenomenológica e existencial é pensar como é para cada pessoa estar diante dessa experiência de haver outras formas de existir, outras formas de sentir, outras formas de pensar, outras formas de ser.
Afinal de contas, quando a gente se relaciona com outras pessoas, nós estamos diante dessa dimensão outra, a dimensão da alteridade, e embora, né, isso seja um dado, embora isso aconteça, não há nada mais desafiante para a nossa forma de perceber o mundo do que, dentro da nossa forma de perceber o mundo, há outras formas. Como que a gente percebe do nosso jeito que há outras formas de perceber? Como que, se a minha referência para perceber é o jeito que eu percebo, como que dentro do jeito que eu percebo que há outras formas de perceber, outras formas de perceber diversas, outras formas diferentes da minha, outras formas contrastantes com a minha, outras formas, né? Eu posso até dizer outras formas opostas, mas, na verdade, quando eu coloco uma oposição, eu estou colocando a mim mesma como referência. E a questão é como eu posso partir de como eu percebo para perceber que existem outras formas de existir em que eu não sou a referência. Né? Acho que perceber que existem outras formas que destoam, outras formas que se opõem, ainda é pensar no nosso lugar, porque o nosso lugar é o parâmetro para pensar na outra forma. O nosso lugar é a referência para dizer a outra forma. Mas será que a gente consegue pensar a alteridade? Será que a gente consegue pensar que há outras formas e que essas outras formas de ser, outras formas de pensar, outras formas de sentir, outras formas de existir não têm a nossa forma como referência? E aí é esse dilema, né? É um dilema existencial que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, vamos começar por questões, né? Uma questão que a gente pode tomar como ponto de partida é: quem é a outra pessoa? Né? Quero que vocês imaginem uma cena em que existe outra pessoa. E aí, quem é essa outra pessoa? O que significa dizer que ela é uma outra pessoa? O que nela a torna uma outra pessoa? Quem é a outra pessoa? Então, uma informação que a gente tem, que é muito difícil questionar, é claro que a gente poderia falar sobre alucinação, sobre será que o mundo existe ou será que eu estou sonhando que o mundo existe e aí no meu sonho tem outra pessoa, mas essa pessoa não existe. Ela é parte do meu sonho, né? Como em várias histórias interessantes de ficção científica, em que o que está acontecendo não está acontecendo mesmo. É a pessoa que está imaginando e vive como se estivesse acontecendo. Tá, mas deixa eu parar de embaralhar o tema da aula, que já é bastante complexo, né? Vamos partir da ideia, do fato, da constatação de que a outra pessoa existe. Até porque, para nós existirmos, né, biologicamente, para nós existirmos enquanto corpos, outra pessoa existiu, outras pessoas existiram e deram origem a nós, né? Para haver a reprodução humana, o fato é que para que eu exista, outras pessoas existiram e me conceberam, outra pessoa existiu e me gestou, né? Eu morei no corpo de outra pessoa, eu me desenvolvi no útero de outra pessoa, né? Essa mulher com quem eu vivi no útero e foi quem me deu a luz. Então, assim, vamos partir dessa constatação. A outra pessoa existe, ok? A outra pessoa existe. E aí, né, vamos imaginar que eu estou vendo a outra pessoa. Na nossa aula sobre a clínica e o ser com, nós falamos sobre a questão do olhar. Como ver outra pessoa não é a mesma coisa que ver uma árvore. Ver outra pessoa não é a mesma coisa que ver uma caneta.
Ver outra pessoa não é a mesma coisa que ver uma parede. Por quê? Quando eu vejo uma pessoa, eu não estou vendo uma coisa, um objeto que é visto por mim. Quando eu vejo outra pessoa, eu também vejo que a outra pessoa me vê. Ou seja, ver a outra pessoa me ver é me ver sendo vista, né? Isso o que faz Sartre dizer que a outra pessoa é a mediação de mim comigo mesma, né? Porque a ver outra pessoa significa que eu sou vista. Olhar para outra pessoa é me ver sendo vista por quem me vê. Então, nessa dinâmica do olhar, eu não estou apenas olhando, mas estou olhando alguém que me olha. E olhando alguém que me olha, olhando a mim mesma sendo olhada por alguém que me olha. Ou seja, toda a nossa forma de pensar, cada pessoa pensar sobre si mesma, envolve o olhar de outra pessoa. O olhar de outra pessoa nos dá materialidade. O olhar de outra pessoa que nos remete a essa pergunta: quem sou eu? Né? O olhar da outra pessoa nos importa. Seja nos importar nesse sentido de ser importante, especial, afetuoso, mas também nos importa no sentido de nos perturba, né? Muitas das nossas angústias, como na aula que a gente falou sobre vergonha, né? Se a gente pensar os nossos modelos ideais, nossas inseguranças, né? Nos importa no sentido de nos inquietar. Como é que eu vou conseguir ser para esse olhar quem eu quero ser para esse olhar? O que a outra pessoa vê em mim? Então, o fato de haver outra pessoa geralmente remete, quando a gente pergunta quem é a outra pessoa, essa é uma questão que remete a quem sou eu? Né? E quando eu me pergunto quem sou eu, muitas vezes isso está implicada a questão o que a outra pessoa vê em mim. E a verdade, gente, é que a gente pode passar muito tempo da nossa vida imaginando o que a outra pessoa vê em mim. Nós podemos passar boa parte do tempo, né, quando escutamos alguém na clínica, com essa pessoa na clínica sofrendo, imaginando o que outras pessoas veem nela e ela gostaria que não fosse assim. O que outras pessoas veem nela e ela se incomoda por ser vista assim. O que ela gostaria que outras pessoas vissem nela, mas não veem. Como ela gostaria de ser para ser vista de uma forma diferente por outras pessoas e tenta e se sente insegura, insuficiente. Ou seja, esse tema, o que a outra pessoa vê em mim, é um tema muito presente na clínica, né? O nosso exercício da aula de hoje vai ser vocês continuarem aquele relato clínico que vocês construíram, pensando como pode estar presente a questão da alteridade. Então, imaginando aquele relato clínico que vocês construíram, né, como que é para aquele paciente, para aquela paciente que vocês imaginaram essa questão? O que essa questão desperta? O que a outra pessoa vê em mim? Né? Na aula sobre o ser com, na aula sobre o olhar, a gente falou bastante sobre isso. Nessa aula sobre a alteridade, a gente vai olhar para essa questão. O que a outra pessoa vê em mim e pensar como a gente não consegue saber. Até porque nós não temos como saber como a outra pessoa vê. Porque, afinal de contas, eu vejo o mundo a partir da minha perspectiva, que é única. A minha perspectiva de ser no mundo. E mesmo que eu imagine como uma outra pessoa vê, eu estou imaginando como outra pessoa vê a partir da minha perspectiva. Eu nunca vou conseguir, né, para usar uma frase bastante popular,
me colocar no lugar da outra pessoa. Porque mesmo que eu tente imaginar como é o lugar da outra pessoa, eu parto do meu jeito de olhar para imaginar como a outra pessoa olha. Eu parto do meu jeito de viver para imaginar como a outra pessoa vive. Então, eu não posso partir do meu jeito de ver para pensar como a outra pessoa vê, porque como a outra pessoa vê, não parte do meu jeito de ver. Isso quer dizer que não está ao meu alcance saber como a outra pessoa vê, o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa sente. Eu não sei o que a outra pessoa pensa e eu não sei o que a outra pessoa pensa sobre mim. Eu não sei nem se a outra pessoa pensa sobre mim, né? Então, toda essa dinâmica em que a gente fica imaginando o que a pessoa pensa sobre mim, o que a pessoa sente sobre mim, o que a pessoa vê em mim, a gente está tentando chegar no modo de outra pessoa ver, outra pessoa pensar, outra pessoa sentir, e isso é inalcançável. A gente não alcança como é que outra pessoa vê. É uma outra forma de ver. O fato de haver alteridade, o fato de haver outridade, significa que é uma outra forma que eu não conheço, que eu não alcanço. Vamos ver o que Sartre nos diz ao falar de alteridade, né? Nessa aula eu também vou trazer alguns trechos do Ser e o Nada, que foi o livro que nós focamos na aula anterior. Sartre diz assim: a alteridade, né, ela tem a ver com a existência de um sistema de significações e experiências radicalmente diferente do meu. E isso é um marco fixo, né? Não tem como a gente alterar isso no mundo. Alterar a alteridade. A alteridade significa que existem sistemas de significações e experiências que são radicalmente diferentes do meu. Não tem nem como eu comparar com o meu, porque quando eu comparo com o meu, eu tomo o meu como ponto de partida, eu tomo o meu como ponto de referência. Mas a verdade é que as outras pessoas não existem com suas outras formas de existir a partir do meu modo de existir como referência. Não, é um sistema de significações e experiências radicalmente diferente. É um sistema de significações e experiências radicalmente outro. Parece simples, gente, mas se a gente for pensar, é uma das ideias mais difíceis de assimilar do mundo, que é a outra pessoa é uma outra pessoa. Vou repetir. A outra pessoa é uma outra pessoa. E já que a pessoa é uma outra pessoa, ela tem e ela vive e ela existe a partir de um sistema de significações e experiências radicalmente diferente do meu. O que mais? Sartre diz assim: esse outro, cuja relação comigo não podemos captar, jamais é dado. Então, eu sei que a pessoa se relaciona comigo, né? Vamos imaginar as pessoas da minha família, se eu estou em um casal, as minhas amizades. Eu sei que a pessoa se relaciona comigo, mas eu não tenho como saber, né, como é para a pessoa esse lugar que eu tenho para ela. Como é para a pessoa essa relação comigo? Porque eu sempre que eu penso ela na relação comigo, eu estou pensando a partir do meu sistema de significações e experiências, né? Encaro o outro enquanto sistema conexo de experiências fora de alcance. Sistema conexo de experiências. Essa pessoa tem o jeito dela de viver. Essa pessoa tem o jeito dela de pensar. Essa pessoa tem o jeito dela de sentir. Essa pessoa tem o jeito dela de existir. E esse jeito de existir é um jeito que eu não alcanço, né? Não tem como eu pensar
como a outra pessoa vive a partir de como eu percebo como eu vivo. Perceber o que ela vive a partir de como eu percebo que eu vivo. E percebendo o que eu vivo, tentar perceber como é viver para ela, não está ao meu alcance. Ok? Então vamos guardar que para falar sobre quem é a outra pessoa, nós estamos falando de um sistema de significações e referências. E esse sistema de significações e referências é radicalmente diferente do meu. É um sistema conexo de experiência fora do meu alcance. Ok? Vocês querem guardar duas expressões que vão ajudar a gente a pensar a alteridade radicalmente diferente do meu e fora do meu alcance. Radicalmente diferente do meu e fora do meu alcance. Ok?